Olá, professor. Eu vim aqui apresentar as questões do terceiro dia, que eu resolvi, as 4 questões que eu resolvi. É, Comecei aí pela questão 11.60. A impressão ficou um pouco ruim, assim, na hora de xerocar, mas dá para entender. Esse aqui é um trocador de calor, todos eles são trocadores de calores, né? Esse aqui é um trocador de calor específico que usa álcool e água. Os dois trabalhando em diferentes temperaturas, o álcool elevando de 25 a 70 e a água de 95 para 45. A primeira coisa a gente pega assim a fórmula, né, que é a fórmula de transferência de calor aí de um tubo, vazão máxima pelo CP e a diferença de temperatura na entrada e na saída. Isso aí vai ser igual o coeficiente global, a área da seção transversal e a diferença de temperatura logarítmica aí, né, pelo método da média logarítmica. É, Essa é a área que a gente quer encontrar, né, que o exercício pede, a área da superfície aí. Aqui a gente tem dois lados da igualdade. Esse primeiro lado a gente já consegue resolver, então a gente resolve ele para achar a taxa de transferência de calor, né, substituindo aí os valores. E aí a gente faz a análise aí da média logarítmica, semelhante ao que foi feito já antes nos outros exercícios, pela diferença de temperatura T1 e T2, a gente acha esses valores, substitui na fórmula, a gente acha que essa média vai ser de 22,4 graus Celsius. E aí a gente, para encontrar o fator de correção F, né, a gente precisa encontrar o P e o R, para depois a gente analisar o gráfico, né, da figura 11 e 18, né? E aí é realmente substituir valores. A gente vai substituir os valores para P e a gente acha um valor de 0,7 depois para R. Com esses valores a gente consegue substituir nos gráficos, que eu vou até pegar o gráfico aqui. São esses últimos gráficos aqui. São os valores, né? O R é o traço e o P é a base aí da do nosso gráfico. Esse aqui é o gráfico 11.18. Foi esse o gráfico utilizado, né? Aí no caso o C, né? Que é um único passe com escoamento cruzado e com dois fluidos sem mistura. Que é isso que está escrito aqui também. Para isso aí a gente faz aí, né? Traça aí no gráfico, a gente acha um F de 0,75 e aí a gente substitui na fórmula, né? A fórmula que é dada, né? E a gente isola a área da superfície. Para essa forma, todos os outros valores a gente já tem. Então a gente encontra esse valor para a área da superfície. A próxima questão é a questão 11.105. Ela é uma questão parecida, assim. A gente começa. Ele dá todos os valores, né? Ele dá aí já o coeficiente global e tudo mais. É, as vazões máxicas para o quente e para o frio. E aqui a gente já tem todos os valores do frio, então a gente substitui aqui para pegar o coeficiente, a taxa de transferência de calor, que a gente vai achar 31,35 kW. E aí, para eficiência, a gente precisa encontrar o Q máximo, né? E o Q máximo vai ser o C mínimo, que é a razão de capacidade, vezes a diferença de temperatura. Então, a gente precisa encontrar essa razão aí para o CF e o CQ. A gente faz essas multiplicações, né? A gente substitui na fórmula, a gente encontra que o C mínimo vai ser igual ao CF, né? Nesse caso a gente pode substituir já aqui na fórmula do Q máximo
para a gente achar esse Q máximo aí de 88 kW, né? Que para eficiência a gente divide um pelo outro e dá uma eficiência de 0,35. Nesse caso a gente usa a figura 11.28 do livro do Sengel. Essa é uma figura para efetividades baixas, assim. Essa figura a gente... Porque o nosso valor de efetividade foi 0,35, então é um valor muito baixo. Nos outros gráficos a gente está trabalhando com valores altos. E a gente aí, né, pra gente achar o NTU, a gente só faz esse traço aí, acha um 0,4 aproximadamente, e aí a gente pode substituir na fórmula do NTU, né? E aí é só substituição mesmo, e a gente isola a área da superfície nesse caso aí, a gente tem um valor de 0,44 metros quadrados. Para a questão do 11.125, a gente tem lidar todos os valores aí da taxa de transferência de calor. A gente só faz uma transforma de hora para segundo aí, né? Para a gente ter esse valor em watts. Ele dá o CP do ar e a temperatura que a gente está trabalhando, né? O ar vai de 25 a 32 graus Celsius e tem um refrigerante aí a 40 graus Celsius. E o global aqui ele dá também. Com isso a gente já consegue substituir algumas coisas aqui. Vai faltar para essa fórmula só a média aqui, né? A média logarítmica. Então a gente precisa encontrar essa média logarítmica antes. Então a gente substitui os valores aqui para achar essa média logarítmica igual a gente já fez aí nos outros exercícios. E aí a gente acha um valor médio aí de 11,14 graus Celsius. E aí a gente já pode substituir direto na fórmula da taxa de transferência de calor. É um exercício bem curtinho, assim, e aí a gente é só isolar a área da seção dessa fórmula. É um exercício bem reduzido mesmo. E o último exercício de todos, né, que é o último também da lista, esse eu acho um exercício muito legal, assim, de aplicar. Ele dá a relação entre as temperaturas. Então, você sabe que ele fala que a temperatura da saída do quente vai ser 15 graus a mais da saída do frio, e que a vazão máxima do quente vai ser 1,5 a vazão máxima do frio. E aí você tem que fazer vários jogos matemáticos aí para conseguir resolver esse problema. A gente começa com o CQ e o CF, né? A gente substitui assim o valor para a gente achar o C mínimo, né? Aqui tudo em função da vazão máxima do frio, porque a gente não tem esse valor, e tudo aqui está em função dessa vazão máxima do frio, que deixa o exercício mais complexo, assim. Mas aí a gente vê que a gente consegue fazer tudo, porque quando a gente vai encontrar o C mesmo, a gente faz a divisão. Então esse M ponto, a vazão máxima, vai ser cortada, né? E a gente acha o valor de 0,67 para o C. E a taxa de transferência de calor, a gente já pode substituir alguns valores. A gente vai trabalhar com duas taxas para os valores do quente e para os valores do frio. Essas duas taxas têm que ser igual. Mas aí primeiro a gente substitui, né? Assim, a gente usa a fórmula, essa fórmula é igual para os dois.
E aí a gente só substitui os valores, sendo que o CF vai ser 4,18 M ponto frio e o CQ vai ser 6,27 M ponto frio. E aí os valores das temperaturas aqui. A gente tem essas duas aqui que são iguais, então a gente iguala mesmo elas na fórmula. Nessa igualdade aqui, a gente está trabalhando com dois valores de temperatura diferentes, que é a temperatura fria que sai e a temperatura quente que sai. E nesse caso a gente precisa encontrar a temperatura fria que sai. Só que a gente tem a relação da temperatura fria e a temperatura quente. Então a gente substitui a temperatura quente pelo valor da temperatura fria que foi dada. Então toda a equação fica em função da temperatura fria. A gente consegue substituir, isolar essa temperatura da fórmula, que a gente acha aí 53 graus Celsius. Bem legal esse exercício. E aí a gente consegue achar a efetividade também, que ele pede no B, né? E é basicamente substituir valores. Aqui também em função de M ponto, mas esse M ponto corta e aí a gente acha 0,5. E aí para o NTU a gente usa essa fórmula, que é realmente substituindo valores, né? Nesse caso, tá certo, é isso mesmo. Assim, né, é uma equação um pouco mais complexa, mas aqui é basicamente substituindo valores, né? Os valores já encontrados, todos eles a gente já tinha antes. No C ele pede o M, a vazão máxima do fluido frio, né? Então a gente está usando essa fórmula aqui para tentar achar essa vazão máxima, sendo que ela vai aparecer aqui no C mínimo, né? Esse NTU ele vai ser igual a 0,9 que foi achado, e a gente usa essa igualdade, que tem o outro lado da igualdade do NTU, que vai ser igual a U, área da seção transversal, sobre C mínimo. E aí a gente consegue achar aqui o M.F, que vai dar esse valor. E aí finalmente a gente consegue achar a taxa de transferência de calor para esse sistema, que vai ser o M.F vezes o CPF, vezes... Aqui a gente faz tudo para o fluido frio, que são os valores que a gente tem todos, né? Porque a gente tem a temperatura de saída do frio, né? Então, a gente acha esse valor aqui para taxa de transferência de calor. E é isso. Esses são todos os exercícios resolvidos para a segunda prova. Obrigado.